O que será que acontece quando nós, humanos ou não humanos, se você é um chimpanzé ou um babuíno que está assistindo esse vídeo, não tem problema, mas o que será que acontece com a consciência dos seres que estão vivos, rapaziada? Existem várias teorias e é isso que esse vídeo traz pra gente, porque é do canal Chave do Ser, as teorias mais perturbadoras sobre a vida após a morte explicadas. Eu achei interessante. Curvas. É uma das teorias de pós-vidas mais antigas da humanidade. Trata-se do submundo da mitologia suméria, desenvolvido há mais de 4.000 anos, nas terras entre os rios Tigres e Eufrates, região que hoje corresponde ao Iraque. Diferente do céu ou o inferno que nós conhecemos, Kur não fazia distinção entre pessoas boas ou más. Todos iam para lá sem exceção. É um umbral, Reis então. e escravos, santos e criminosos dividiam o mesmo destino sombrio, um reino escuro e empoeirado, localizado nas profundezas da terra, governado pela temida deusa Ereshkigal. Esse mundo, Calma aí, sete... calma aí. Essa é a temida deusa? Olha, é temer, Para eu tô entrar nesse temendo. mundo, Não vou mentir a alma pra vocês, precisava atravessar 7 portões sagrados. Em cada passagem, era obrigado a deixar uma Caralho, mano, que porra. Que isso? Peraí, mano. Que cultura é essa, irmão? peça de roupa ou uma joia, símbolos que representavam sua identidade terrena. No final da jornada, entrava completamente nua e despojada de tudo que foi. Ali, todos alimentavam-se de argila amarga e bebiam apenas água suja, enquanto vagavam como sombras por toda a eternidade. Caralho. Arqueólogos encontraram mais de 30.000 tabletes de argila, descrevendo esse reino nas ruínas antigas da Mesopotâmia. O reino do cu, né? A O cu é crença em perigoso, Kur rapaziada. persistiu por mais de 2 milênios e influenciou diretamente o Hades grego e o Sheol hebraico. O aspecto mais perturbador dessa visão é que para os sumérios, simplesmente não existia esperança de algo melhor aguardando após a morte. Naraka é o nome dado aos reinos infernais dentro da cosmologia budista. São descritos como espaços de tormento intenso, porém com uma diferença fundamental em relação ao inferno ocidental. Possuem duração limitada. Essa tradição surgiu na Índia há aproximadamente Ainda bem, né? 2.500 Tá maluco, anos e se espalhou por todo o Não quero o diabo continente espetando meu asiático. bog eternamente. As almas são enviadas devido ao karma negativo que acumulou durante sua existência terrena. Existem 2 tipos principais nesses reinos: os infernos quentes, onde são Os infernos queimados e gelados. reconstruídos em ciclos infinitos, e os infernos frios, onde temperaturas extremas fazem o corpo rachar e se abrir como uma pétala de flor. Os textos sagrados budistas catalogam mais de 136 níveis distintos de Naraka, em duração estimada de 339 trilhões de anos esse pai não terrestres. cria. Porém, quando todo o karma negativo finalmente se esgota, a alma pode reencarnar em um mundo superior e continuar sua jornada evolutiva. Eterno O retorno. eterno retorno é uma filosofia que propõe algo profundamente perturbador. Ai, meu HD Sua tá vida doendo, inteira meu vai HD, se meu repetir HD. nos mínimos detalhes. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche popularizou esse conceito em 1882 através do seu livro A Gaia Ciência, transformando uma ideia antiga dos gregos em um poderoso teste moral. A proposta é direta. Imagine que absolutamente tudo o que você viveu, cada segundo, cada dor, cada momento de alegria, vai acontecer novamente e novamente para sempre. Cada palavra pronunciada, cada erro cometido, cada... Você tá maluco, irmão? Não quero reviver tudo que eu vivi, não. Sai fora. Isso aqui não existe, não, rapaziada. Isso é obra do cão. Deus me livre, irmão. Reviver tudo que eu já vivi. Não dá. Reviver novas vidas e novas oportunidades. Beleza, cara, acho interessante. E tudo de novo não dá, cara. E a pessoa que passou os 30 anos da vida dela com a doença que sente dor o tempo todo, sofre, ela morre, finalmente descansa. Ela renasce de novo, vai sofrer. Não, tá maluco? E porra, é a mesma coisa que o inferno, cara. Quem se daria bem nisso aí é o Elon Musk. Porra, o Elon Musk cheio da grana, pô, vai ficar felizão. pessoa que você magoou ou amou. O mais aterrador é que você jamais terá a memória das repetições anteriores e verá tudo como se fosse a primeira vez. Prisão mental é a teoria de que o pós-vida não constitui um lugar físico com localização definida, mas um estado mental permanente. Após a morte, a sua consciência fica aprisionada dentro dos próprios processos mentais, sem qualquer exterioridade.
Esse conceito aparece em tradições místicas espalhadas pelo mundo, O estado de desde o consciência, né, sufismo rapaziada? até correntes do espiritismo ocidental. A ideia central é ao mesmo tempo simples e aterrorizante. Não existe nenhum demônio externo aplicando punições. O demônio é você Não há mesmo. fogo eterno queimando nada. O tormento é fabricado inteiramente pelas suas próprias memórias, arrependimentos acumulados e sentimentos de culpa não resolvidos. Você vive os piores momentos da sua existência em ciclos perpétuos, capaz de processar ou perpétuo é superar sacanagem, vai se qualquer fuder, irmão. experiência. Algumas tradições afirmam que esse loop persiste até que a alma finalmente consiga perdoar a si mesmo. Mas surge a questão inevitável: e se esse perdão nunca acontecer? A indiferença divina é uma teoria de que Deus ou algum ser superior existe de fato, Mas tá nem mas aí, né, simplesmente rapaziada? não demonstra interesse nenhum pela humanidade. Não se trata de ateísmo que nega a existência divina, é algo mais perturbador: a existência de um criador que ignora a sua criatura. Essa ideia aparece em textos filosóficos desde a Grécia Antiga, com o pensador Epícoro questionando sistematicamente por que divindades permitiam tanto sofrimento injustificado. O argumento segue uma lógica simples. Observe atentamente o mundo ao seu redor. Pessoas inocentes sofrem diariamente. Orações permanecem sem resposta. Se realmente existe um Deus todo-poderoso, ele claramente opta por não intervir nos assuntos humanos. Teólogos denominam essa questão como Vejam. o problema do mal e debatem essas implicações há mais de 2.500 anos. A implicação mais perturbadora para o pós-vida é inevitável. Se Deus permanece indiferente ao sofrimento humano durante a existência terrena, o que garantiria que o comportamento dele seja diferente no após a morte? O reset da simulação propõe que o nosso universo inteiro funciona como um programa de computador sofisticado, criado por uma inteligência altamente superior à humana. O filósofo Nick Bostrom formalizou esse argumento em 2003, demonstrando matematicamente que existe probabilidade estatística considerável de nossa realidade ser uma simulação computacional. Sua consciência retorna ao ponto inicial da simulação. Você nasce novamente, vive novamente e morre novamente, em um ciclo perpétuo. O processo ocorre sem preservação de memória, porém mantendo padrões de comportamento que vão influenciar suas escolhas futuras. Alguns pesquisadores da área sugerem que o fenômeno conhecido como déjà vu seriam fragmentos desses ciclos anteriores vazando para a consciência presente. A questão mais perturbadora permanece... Então por isso que ontem eu teve caralho, por isso que ontem eu tive um déjà vu, rapaziada. Eu tava andando na rua, de boa, tranquilo. Tá? Tranquilo. Aí nada, eu tive um déjà vu, mano. Um déjà vu. Pensei, caramba, mano, eu já roubei essa idosa que tava passando do meu lado. Eu senti aquilo, sem brincadeira nenhuma. Eu tô falando, eu senti, rapaziada. Eu senti que eu já tinha roubado uma idosa naquele local que eu passei. Talvez isso foi minhas vidas passadas nessa simulação. Loucura, né, rapaziada? Eu não acredito nisso não, tá? Eu não acredito nisso não, mas... Sem resposta. Fica aí pra quem acredita, né? Apenas dados sendo coletados por uma Tem dado em máquina. casa. A armadilha do falso paraíso é uma teoria retirada dos ensinamentos gnósticos, uma seita cristã dos primeiros séculos, que a igreja oficial depois classificou como herética e a perseguiu intensamente. A premissa central dessa teoria é profundamente perturbadora. O pós-vida reconfortante que você espera encontrar, na verdade, é uma mentira projetada para manter a sua alma aprisionada. Segundo essa cosmologia, o mundo material onde vivemos funciona como uma prisão cósmica construída por uma entidade denominada de Demiurgo, um falso deus que se apresenta como verdadeiro criador universal. Quando você morre, a experiência com uma luz brilhante e acolhedora encontra familiares falecidos sorrindo, talvez visualize até figuras angelicais. Porém, tudo isso seria uma armadilha cuidadosamente elaborada. Entidades parasitas que se alimentam de energia emocional humana manipulam as almas recém-chegadas, convencendo-as a concordar voluntariamente com uma nova reencarnação. Suas memórias, então, são completamente apagadas. E se eu não concordar, elas fazem o quê? Fala, não, não quero não. Não quero voltar pra Terra. Pra Terra, você tá de sacanagem com a minha cara. Porque me coloca lá em tal 7, tal 7B, talvez um tal 7C. Não sei, me joga lá na lua de Saturno, mano, sendo um micróbio. Mas voltar pra Terra?
Voltar pra terra eu não volto não. Sinto muito, não dá, irmão. Não dá, não dá. Mas o que aconteceria se a pessoa recusasse? Será que ele era destruído? Acho que ele nasceria involuntariamente, né? Ele seria, eu acho que é isso. Eu acho que eu já li sobre, enfim. Antes de ser lançado novamente a um novo ciclo terrestre. Textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi descrevem esse sistema de aprisionamento em detalhes elaborados. A teoria... Tem um desses textos aí que supostamente Jesus Cristo, quando ele renasceu, não. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, aí ou ele falou para algum discípulo que viu ele na hora lá, acho que foi Paulo, eu não sei quem foi, Pedro, acho. João, acho que foi João, não sei, não lembro. Algum apóstolo aí, ele falou, quando ele finalmente falou sobre tudo, né, cara, sobre a realidade. E a explicação era porque como ele estava preso na matéria, né, na carne aqui, matéria, ele não conseguia ter a expansão de consciência que ele consegue ter após estar ali em estado de espírito, né? E ele, por ser um espírito extremamente evoluído, ele sabia como fugir dessa prisão material criada por esse ser aí, né, cara? Por esse demiurgo, né? Aí envolve tudo aí, enfim, tem toda uma história do demiurgo, né? Sofia, a sabedoria que culminou tudo isso aqui. Tem umas correntes aí gnósticas que acreditam que o demiurgo que controla isso tudo aqui é o Javé, né? Javé, não sei como é que se fala. O Deus bíblico, né? O Deus cristão aí, enfim, são apenas correntes e teorias que falam sobre isso, né? Do gnosticismo. E Jesus, por ser um ser muito evoluído, ele sabe como fugir disso aqui, rapaziada. Por isso que ele veio amando do Criador e trouxe a boa nova, a introspecção. Por isso que tem os ensinamentos deles aí, né? Jesus, né? Tipo, pregar o amor, fazer o bem, só o bem mesmo, o amor puro. Expandir sua consciência para assim conseguir sair dessa prisão material. Inclusive, fica aí a dica para vocês lerem os apócrifos. Pesquisem, deve ter livro aí na Amazon, rapaziada. Recomendo vocês comprarem para ler sobre, eu acho que é os apócrifos evangélicos, alguma coisa assim. Eu recomendo vocês comprarem porque é um tema interessante, tá? E aconselha para todos enfaticamente, no momento da passagem, resista ao impulso de seguir a luz. A consciência eterna representa possivelmente a teoria mais aterrorizante sobre o que aguarda após a morte física. A ideia é aparentemente simples. A sua consciência não pode ser destruída, desligada ou interrompida por qualquer meio. Ela persiste indefinidamente, independentemente do que aconteça com o corpo ou com o próprio universo. Diversas tradições religiosas descrevem tormentos eternos, porém, geralmente incluem algum tipo de experiência sensorial, possibilidade de transformação ou esperança distante de redenção eventual. Essa teoria elimina completamente todos esses elementos. Você simplesmente permanece existindo, acordado, consciente, não, isso é horrível. Porém, sem o corpo físico. Se eu imagino, o nosso universo, vamos supor, existe um tempo em que nosso universo, ele se expande, entra na morte térmica, mas depois ele vai voltar, ele vai se contrair e começar tudo de novo. Mas até ele se contrair e começar tudo de novo, existe um período de tempo, vamos supor, 48 bilhões de anos. Imagina que você é essa consciência que tá lá, tudo escuro, não tem nenhuma fonte de energia, só sua consciência lá, observando outras. Mas sei lá, você não consegue ver as outras consciências, um exemplo, né? Imagina você, rapaziada, passando 48 bilhões de anos assim. Não achei legal, não. Eu não acho legal, não, esse negócio de consciência eterna, não. Mas tudo bem. Sem sentidos funcionando, sem possibilidade de mudança ou desenvolvimento. Neurocientistas contemporâneos ainda não compreendem plenamente a natureza da consciência ou sua origem fundamental. O físico Roger Penrose, laureado com o Prêmio Nobel, propõe que a consciência opere em um nível quântico, potencialmente imprevisível. Considere cuidadosamente o significado real de eternidade. Não são milhões ou bilhões de anos. Forever. É literalmente para sempre. Quando você estiver existido por 3 trilhões de anos, você vai existir ainda mais restará 3 um trilhões. Infinito pela frente. Que loucura, e você, né, rapaziada? conhecia todas essas teorias? Não conhecia, cara. Não conhecia. Canal, gostei do canal, rapaziada. Não conhecia. A mais que eu compactuo aqui, tá? Eu diria que é a... Ué, cadê? Acho que o que eu mais gostei aqui... Gostei não, acho que todas são ruins, né? Acho que a menos pior aqui, rapaziada, é essa daqui, né? Da gnose, né? Do falso paraíso. Acho que é a menos pior, porque ali você tem como ter a redenção, né? Se você for ler os apócrifos cristãos, obviamente, através da visão dos apócrifos cristãos, você consegue uma redenção e escapar dessa prisão espiritual. Então acho que o menos pior aqui
é o falso paraíso. O reset, a simulação eu não acho legal, pelo jeito que ele colocou, né? Porque vai ser eterno e você vai ter que viver, morrer, viver, morrer, viver. Bem que... enfim, eu não sei, rapaziada. O que vocês acharam, rapaziada? Qual é o pior pra vocês? Deixa aí no comentário, tá? Que eu quero saber. Pra mim, o menos pior é o falso paraíso. Se a gente seguir aí pela lógica dos apócrifos, dos evangélicos, né? O apócrifo, dos apócrifos evangélicos. Se a gente seguir por essa lógica aí, que foi o que ele falou, inclusive, tá, rapaziada? Sobre demiurgo, essas paradas, gnose. Então, seguindo por esse ramo aí, eu acho que é a menos pior, porque a gente consegue se libertar, de certa forma, disso daí. O resto aí eu achei meio pesado. Mas e vocês? Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Eu quero ler e ficar sabido sobre isso, né, rapaziada?